Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vinda, Tamires, para mais um Obrigada. Momento com Joana. Que bom ter você aqui. Prazer A é meu. todos e a todas também, bem-vindos, bem-vindas. Que bom estarem aqui conosco. Tamires Quadros é nossa querida amiga, evangelizadora da Juventude Espírita Ninaroeira, a Mansão do Caminho, em Salvador, colaboradora da Federação Espírita do Estado da Bahia, do setor da juventude, uma querida que compartilha com todos nós esses momentos de juventude espírita. Mais uma vez, Tami, bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar com vocês, fazendo parte dessa casa que sempre acolhe a gente, que nem colo de mãe. É muito bom estar com você. Vamos à prece inicial. Querido amigo Jesus, somos muito gratos por nova oportunidade para compreendermos melhor com profundidade quem somos, para que estamos aqui, para onde vamos. Muitas vezes, dentro do cotidiano limitante da nossa vida, não expandimos a nossa consciência. Ficamos presos à rotina e às dificuldades de cada dia, esquecendo do grande porvir, dos resultados de hoje em relação ao que fizemos ontem, mas especialmente dos resultados que levaremos pelo que faremos hoje. Gratidão, Senhor, mesmo sabendo que os dias são difíceis e que muitos precisam de nós, de nossas vibrações, de nosso auxílio material, de nossos bons pensamentos. Apesar de muitos estarem doentes, nos hospitais, em suas próprias casas, necessitando de tanto mais ajuda quanto nós somos capazes de dar. Que a vossa luz, Senhor, ajude a todos nós, para, como nos ensinastes, servir a cada um dos teus pequeninos. Assim seja. Então, como de hábito, vamos iniciar o nosso Momentos com Joana, explicando que este é um momento em que nós conversamos sobre os livrinhos de bolso da veneranda Joana de Ângeles, que pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, trouxe 9 livrinhos que são denominados da série Momentos. Por isso, Momentos com Joana. Nós trazemos sempre um convidado ou uma convidada para poder deixar mais fácil, mais compreensível, mais cotidiano o linguajar da veneranda, para compreendermos a profundidade com que ela trata o nosso dia a dia. É muito fácil compreender Joana quando nós observamos a nós mesmos, quando nós buscamos o autoconhecimento. Mas, Tami, nós gostaríamos inicialmente de saber de você, quando você lê, quando você estuda, Joana, quando você vê essas mensagens e reflete o que dizemos que é uma viagem ao coração, que veículo você habitualmente utiliza? É uma oração? É a meditação? É uma caminhada pela natureza? É através do sono, das artes, do seu trabalho, dos estudos, da ação social?
ou de uma outra maneira? Obrigada, André, pela pergunta. Eu tenho o hábito matinal e noturno também de fazer sempre uma leitura, uma meditação e da oração, né? Mas a mensagem de Joana, ela sempre reverbera muito em mim de forma a me tirar da zona do conforto. Então, eu busco sempre realizar uma oração após a leitura, sempre que posso, para que a mensagem possa se solidificar em mim, para que eu possa compreender melhor, para que eu possa enxergar aquilo que eu sozinha não consigo ver, e que a espiritualidade nos auxilia a enxergar, a compreender. Então, é esse o recurso que eu mais utilizo para compreender a benfeitora Joana. Muito bom. Eu gosto muito quando a gente percebe esse diferencial. Toca, ela faz a diferença. Quando a gente lê, a gente percebe que a gente é convidado a uma viagem. E qual o momento habitual, né? Isso que você acaba de falar, ele faz com que a gente entenda que para você é um momento escolhido para isso. Às vezes pela manhã, às vezes pela noite, você escolhe a mensagem de Joana. Para você, há algum outro momento em que você, ou melhor, há um momento onde Joana é mais, a mensagem de Joana é mais requisitada por você? É um momento em que você está mais ansiosa, com medo, ou no momento que você está celebrando, ou no momento que você tem perdas ou está doente, ou ela faz parte desse cotidiano pela manhã ou à noite? Pronto. Nem sempre eu escolho as mensagens de Joana para fazer a minha leitura, né? Às vezes é Emmanuel, às vezes é algum outro espírito que desperte a minha curiosidade também. Mas Joana, ela está sempre presente comigo nos momentos de dor e de incompreensão, naqueles momentos em que eu tenho mais dificuldade de atender ao Evangelho, ao chamado do Evangelho, é que eu chamo por Joana para me socorrer, para me dar uma luz, para acender uma lâmpada na minha mente, para que eu possa fazer as coisas com mais lucidez, porque ela traz muita lucidez da mensagem do Evangelho e traz um acolhimento que é diferente, né, que aponta caminhos, que aponta diretrizes, que não nos deixa de forma alguma desamparados na nossa dor, na nossa aflição. Então, ela está sempre sendo convidada a me consolar nesses momentos e a me estimular também a continuar agindo no bem. E certamente ela nunca falha, né, Não. Carmen? Ela está sempre presente, muito presente. Então, vamos começar aqui neste momento de mergulho em Joana, com o nosso livro escolhido de hoje, que é Momentos de Coragem. É este livrinho aqui, muito, muito belo. E a mensagem é ser e parecer. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são da sua origem divina. A expressão temporária, adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito a fim de atingir a destinação que o aguarda. Nesses primeiros 2 parágrafos da mensagem, o ser e parecer me faz sempre olhar quando eu estou sendo, quando eu estou realmente mostrando o espírito que sou. E quando eu estou parecendo, quando eu estou querendo mostrar aos outros que eu sou aquilo que não necessariamente eu sou, que eu não alcancei ainda.
Como é que você percebe isso, Tânia? Como é que você percebe esse caminhar, esse espaço entre quem você é e quem você parece ser? Pergunta difícil, né, André? Me chamou muita atenção essa mensagem de Joana logo pelo título, porque ela coloca o ser e parecer, ao invés daquilo que a gente costuma ouvir do ser ou parecer, como se fossem coisas completamente antagônicas, né, coisas contrárias entre si. E ela me surpreendeu com o título e foi me surpreendendo ainda mais com a explicação. Né? Então, eu, como qualquer ser humano comum, vivi esse conflito também entre o ser ou parecer. Né? A verdade é um valor que eu já descobri em mim mesma, que eu valorizo, que eu quero manter comigo como essência, né? Como essencial. E quando eu digo verdade, não no sentido absoluto do termo, mas no sentido daquilo que eu vivencio como realidade nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Então, eu tenho procurado, desde a adolescência, quando eu comecei esse autoencontro, tenho procurado mostrar aquilo que eu realmente sinto, que eu estou realmente vivenciando. E, às vezes, isso é muito complicado para mim, porque as pessoas têm expectativas acerca, né, do que a gente deve ser e parecer. Então, eu procuro não aparentar gostar de alguém quando eu não gosto, eu procuro não aparentar ter sentimentos por alguém ou alimentar expectativas de alguém, fazer promessas que eu não possa cumprir. Isso é algo que eu já faço. No entanto, a mentora, né, ela vai nos dizendo que a gente precisa, ela faz um convite ao final da mensagem, eu já antecipando para que eu possa explicar, que a gente tente ser por fora aquilo que a gente já está construindo por dentro. Então, não existe de fato, né, uma contrariedade naquilo que a gente aparenta e naquilo que a gente é de fato. A gente deve procurar harmonizar esses elementos, né, para que a nossa convivência com o outro seja a melhor possível, né? Não para agradar ao outro simplesmente, mas para nos aproximarmos de Deus, para alcançarmos essa perfeição que nós estamos buscando, esse progresso, para que a nossa convivência também seja harmônica com o outro, para que sejamos felizes nessa convivência com o outro. E não simplesmente para preservar aquilo que a gente considera como individualidade que ainda não é. Muito bom, você realmente adiantou aí o finalzinho da mensagem de Joana e essa explicação porque ela está falando do e parecer, né? E não é ser ou parecer como costumamos pensar. E aí ela vai dizer depois que a primeira, a essência, tem o sabor de eternidade, enquanto a outra tem é transitória. No âmago do ser encontra-se a vida pulsante, embora na superfície a aparência. Nessa questão do ser, da essência, do que está lá dentro, ser a pulsação, ser aquilo que faz a gente caminhar, se a gente comparar com a pulsação do coração, está o tempo todo dando o movimento, é o motor. Sem a essência desse motor, não existe motivo para a aparência. E sendo a aparência transitória, percebemos que muitas vezes nos deixamos levar pelas superficialidades. Nos dias de hoje, a gente percebe que o uso da internet, tão essencial para as atividades remotas, se confunde com a superficialidade de quem desliza numa pista de patinação sem observar o outro que está precisando de ajuda, sem pedir a ajuda que precisa. Essa dificuldade que a gente tem,
que se dá muitas vezes pela superficialidade. Não é uma falta de olhar para a essência. É como pegar um perfume e olhar para o frasco e não abrir para sentir o frescor. O que é para você, Tami, esse momento tão excêntrico, por assim dizer, da superficialidade humana em detrimento do que nós sentimos, do que nós precisamos? Pois bem. Joana, ela vem nos falando nessa mensagem que há uma diferença, né, entre o nosso ser em si mesmo e a personalidade que nós habitamos momentaneamente enquanto estamos encarnados na Terra. Essa experiência e as várias outras que vamos tendo, elas são transitórias, nessa experiência da personalidade. Mas existe um ser que sobrevive a tudo isso, que é o espírito, e que é permanente, que vai adquirindo virtudes, que vai adquirindo experiência, aptidões, conforme aquelas vivências que vai tendo, e que sobresiste a tudo isso. Mas na nossa trajetória, acredito que a gente vai se iludindo, se confundindo com aquilo que é transitório e aquilo que é permanente. A gente vai achando que essa experiência atual, que ela é a principal, que ela é a única, que não existe nada para além disso, e se distancia do objetivo para o qual viemos até aqui. Muitas vezes, muitos de nós não buscamos encontrar esse propósito, essa razão de existir, e vamos nos perdendo nessa superficialidade, naquilo que não toca a alma, naquilo que não penetra na profundeza do ser, que é o espírito. Então, muitas vezes a gente vai estar perdido nesse universo e não vai encontrar aquilo que corresponde aos desejos, à vontade que Deus colocou em nossa alma. Um pouco antes de eu entrar na live, eu estava me preparando, e aí eu recebi uma intuição de procurar por uma música, que é uma música que eu não conheço, inclusive. Eu não conhecia até o presente momento. E a música fala exatamente disso, de que nascemos da imensidão e vamos perdendo a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão. E que precisamos abrir os olhos para poder enxergar aquilo que a gente realmente é, aquilo que Deus planejou que a gente fosse. Então, essa trajetória, ela é contínua na nossa história de vida. A gente está nesse processo de autodescoberta, mas o Espiritismo e a mensagem de Joana vem trazendo isso. Ele vai nos apontando o caminho, a direção para esse autodescobrimento, que tem como ponto de chegada esse encontro com Deus, esse encontro com a divindade, com o sagrado, que é a origem de todos nós, né? De onde surgem todas as nossas aptidões, a nossa herança divina, como ela própria diz. Nem preciso mais falar nada, porque quando você traz esse encontro com o divino, esse cuidado que a gente tem de ter para não seguir uma razão, às vezes inconsequente, isso me faz entender melhor o que vem a seguir, porque ela diz: a individualidade resulta da soma das conquistas logrados ao longo das lutas que lhes são impostas. A personalidade varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. Esta passa, a personalidade, enquanto aquela permanece, a individualidade. Quando nós vestimos a carne, nós espíritos vestimos a carne em nova oportunidade reencarnatória,
nós ainda não temos uma individualidade propriamente dita. Nós estamos desenvolvendo esta individualidade. Sim, temos uma individualidade quando somos criados enquanto espíritos, mas ela está falando que essa individualidade vai se amadurecendo a partir das nossas conquistas, que também vem com os fracassos, mas que esta personalidade que veste a roupa da carne, desculpa, que veste a carne como um sobretudo, ela é impermanente. Como é esse contato desta personalidade impermanente com a nossa herança divina? Eu vou me reportar aos exemplos que são muito caros para mim, que me incentivam a continuar nessa busca pelo divino em mim mesmo, que são os exemplos dos apóstolos, né? Primeiro, o apóstolo Pedro, que na trajetória de Pedro, todos conhecem que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Quando Jesus foi capturado pelos fariseus, Pedro disse, não conheço esse Senhor, nunca estive com ele. 3 vezes ele é questionado e 3 vezes ele nega. E Jesus se antecipou, previu isso. E aí Pedro inicia uma trajetória de autodescoberta em que ele vai desenvolver a coragem que estava ali, latente, inata nele, estava ali adormecida, e ele vai desenvolvendo isso na sua trajetória de vida, o que culmina na sua desencarnação, no seu momento de morte, muito semelhante a de Jesus, em que ele enfrenta esse temor, esse medo que ele tinha, e passa a admitir que, de fato, ele era um seguidor de Cristo, que ele era verdadeiramente um discípulo de Jesus. Um outro exemplo é o exemplo de Paulo. Paulo de Tarso, que não foi necessariamente um apóstolo, que foi o último dos discípulos, se é que assim podemos chamar, e que era um perseguidor do Cristo, da doutrina do Cristo, um perseguidor dos cristãos, e supera essa sua sombra, tornando-se, muito pelo contrário, alguém que vem a ser o maior divulgador da doutrina do Cristo em sua época e até os dias de hoje. Porque muitos de nós vamos sendo convencidos pela palavra e pelo exemplo dele no Evangelho. Então, é essa superação das sombras que a gente vai conquistando à medida que a gente vai descobrindo o divino em nós. E aí eu trago uma frase também que não está nesse livrinho de Joana, nessa mensagem, mas que me tocou bastante, que se encontra no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro de Manuel Filomeno de Miranda. O amor ilumina a alma que deseja amar. Então, só o fato de nós nos predispormos a alcançar essa plenitude, os caminhos vão surgindo para que a gente possa conquistar essa experiência, essa vivência evolutiva. E aí não poderia deixar de lembrar do nosso exemplo de homem integral, que é o próprio Jesus, que nunca se confundia entre a personalidade e a sua individualidade, que em vários momentos ele foi requisitado a convocar o ego, a ser conduzido pelo ego, e a sua individualidade se sobrepôs àquilo tudo e dizia, não, eu sei quem eu sou filho de Deus, mas não vim aqui para provar isso. Então, em vários momentos ele foi requisitado, inclusive no momento de sua morte. Se você é filho de Deus, por que você não prova então? Por que não sai da cruz? E ele não se deixou levar por isso. Ele sabia quem ele era e não precisava provar. E se manteve ali no seu Calvário, porque era a utilidade dele naquele momento, né? Se tornar um grande exemplo para todos nós de abnegação, de resignação, de amor à humanidade. Que riqueza você trazer Pedro e Paulo e, claro, Jesus para esse bate-papo, porque a gente percebe nestes dois especialmente
uma humanidade incrível, né? Como nós, ou até mais do que nós, porque muitas vezes a gente segura para falar uma coisa e, principalmente Pedro, naqueles primeiros momentos, falava o que vinha, o que dava vontade, até ele ir se aprimorando e se melhorando. Joana vai dizer: máscara, forma de aparecer. A personalidade se adquire sem transformação substancial, profunda, ocultando, na maioria das vezes, o que se é, o que se pensa, ao que se aspira. Legítima, a individualidade se aprimora, qual diamante que fulge, que brilha ao atrito abençoado do cinzel. Aí Joana, desculpa, ela começa a mostrar como nós fazemos a formatação das nossas máscaras, mas como é a nossa essência, a nossa individualidade. Cada vez que a gente sofre, mais a gente tende a brilhar. E a máscara, cada vez que a gente tenta fazê-la brilhar sem nenhuma alteração interior, sem nenhum crescimento no seu conteúdo, menos importante essa máscara se faz. É como se ao longo do tempo, ao contrário do que a gente percebe ali no título da mensagem que ela vai falar no final, a gente tivesse de tirar a máscara, porque a máscara não faz mais parte da nossa individualidade. Ela mascara de tal forma quem nós somos efetivamente, que é necessário tirar. Quando é que a gente precisa tirar uma máscara e colocar uma outra? Posso dizer que no momento em que eu adentrei a Mansão do Caminho, lá pelos final de 90, início dos anos 2000, eu me percebi assim, a minha máscara precisava ser retirada para que eu criasse, para que eu construísse, para que eu trouxesse esse homem novo que o Evangelho nos fala. Então, foi mais ou menos como colocar uma nova máscara e ir trabalhando de uma forma. Como é isso para você, Tamires? Bom, é uma metáfora que eu confesso não estar muito íntima dela, porque desde a minha adolescência eu tenho buscado não utilizar máscaras, o que não é uma coisa fácil, porque ser autêntico é um desafio, né? Ser espontâneo é um grande desafio que todos nós vivenciamos. Mas eu tenho refletido sobre o que cada circunstância pede que façamos. E essa mensagem de Joana vem a reforçar isso. Há determinadas circunstâncias que vão nos pedir mais energia, mais vigor. Há circunstâncias que vão nos pedir mais doçura, mais ternura. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que não possui nenhuma coisa nem outra, que não somos tão doces ou que não somos tão enérgicos. Mas quando nos posicionamos com a intenção de fazer o bem, aquilo que nos falta vai sendo preenchido pela espiritualidade, pela confiança de Jesus em nós. Então não é necessário utilizar-se de máscaras para aparentar aquilo que não somos. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, aquilo que nos falta vai sendo acrescentado. E aí eu retomo a frase de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo. Então não há motivos para tentarmos parecer aquilo que não somos. Apenas que a gente vá cultivando aquela virtude em si mesmo e mostrando aquilo que já conquistamos, conhecendo os limites que a nossa trajetória impõe, na nossa trajetória terrena,
mas fazendo esse movimento de tentar parecer aquilo que estamos construindo. É como se fôssemos uma casa em construção. A gente não precisa esconder a casa e nem maquiar a casa para que ela pareça estar de pé quando ela realmente não está, para que ela pareça pronta quando ela não está. Uma casa em construção aparenta ter dificuldades de estrutura, aparenta não estar bela ainda, aparenta ter muitas falhas que são visíveis, e é isso o que uma pessoa em construção vai aparentar. Então, temos que aceitar que estamos em construção, que somos filhos de Deus, que o nosso destino é a plenitude, mas que estamos em fase de crescimento, né? Então, não há necessidade de maquiarmos as nossas dificuldades, mas sim de vivenciarmos aquilo que estamos realmente concretizando em nós. Muito, muito boa essa metáfora da casa. Muito, muito boa essa força, essa firmeza que você tem em não usar máscaras. Eu acho que a cultura atual nos traz uma necessidade muito grande de colocar uma máscara para cada lugar. A gente vai ali, vai colocar uma máscara, parecendo que a gente vive num baile de máscaras, o tempo inteiro, tirando e botando máscaras. Mas Joana vai dizer que a personalidade extravasa, formaliza, apresenta. A individualidade aprimora, realiza, afirma. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. O exterior desgasta-se e desaparece. O interior esplende e agiganta-se. Aí ela começa a fazer essa transição entre o ou e o i do ser e o parecer. Porque dá uma ideia, inicialmente, quando ela vem explicando a diferença daquilo que é perene e aquilo que é impermanente, que é necessário que a gente, aos poucos, vá se desfazendo da máscara, que a gente vá fazendo uma nova história de dentro para fora. E agora que ela fala que a personalidade, ela aparenta, mas ela apresenta, seria uma forma, então, de nós, à medida que evoluímos, como ela fala aí, à medida que nós evoluímos, nós, em vez de irmos para fora, nós voltarmos para dentro. E como sei lá, é como se a gente pegasse a máscara, a personalidade, a cara, a face, jogasse para dentro e depois houvesse uma mudança tal que, trabalhando o interior, a gente conseguisse mostrar uma nova face, uma nova apresentação, uma nova personalidade. Pergunto eu, será que é possível a gente pegar a personalidade que estava se fazendo perante as imposições da vida, da família conturbada, em conflito, das buscas ainda da superficialidade? Eu quero ser famoso, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar o mundo. E aí, neste momento que a gente vai amadurecendo, em essência, vai trazendo para dentro de nós essa apresentação superficial, fina, e depois é possível que a gente resplandeça numa nova personalidade ou numa nova apresentação? Eu acredito que sim. Eu trouxe os exemplos de Pedro e de Paulo e vou trazer um exemplo pessoal para ilustrar. Se meus colegas estiverem assistindo, eles vão achar engraçado. Porque eu identifiquei em mim uma sombra que era
a de perceber sempre, eu tenho uma capacidade de perceber o que está acontecendo ao meu redor, que beira uma criticidade extrema. E aí o que acontece? Isso muitas vezes me atrapalhava na minha convivência com meus colegas de evangelização, porque ao invés de focar na atividade, na elaboração das atividades, eu estava ali prestando atenção nas falhas do outro. E aí eu percebi que eu podia ajustar isso, colocando essa minha característica, direcionando ela em outra circunstância. Então, eu me disponibilizei a escrever as atas da reunião. E aí eu concentro toda a minha atenção em registrar aquilo que é importante, e aí aquilo que é superficial, que é desnecessário, que não me pertence, eu deixo para que Deus resolva e faço o meu trabalho. Então, isso tem me ajudado bastante a estar presente nas ocasiões e a direcionar aquilo que antes era negativo para algo que se tornou positivo, que se tornou uma contribuição à comunidade, ainda que singela. Então, nesse sentido, eu tenho acreditado muito que é possível direcionarmos as nossas sombras, direcionarmos as nossas máscaras para aquilo que pode ser útil ao outro. Então, muitas vezes, nós apenas estamos direcionando as nossas aptidões, as nossas virtudes, ou melhor dizendo, as nossas qualidades, para situações, para coisas que não vão nos favorecer, que vão nos prejudicar e muitas vezes prejudicar o outro. Então, é importante fazer essa revisão mental para avaliar em que estamos empregando as nossas energias. E aí, quando Joana traz essa frase da individualidade, de como a personalidade ela quer aparentar, ela quer aparecer, extravasar, e a individualidade é aquilo que nós nos conduzimos no nosso interior, na nossa vivência íntima, eu me lembro sempre de como os jovens, às vezes, nos surpreendem e são surpreendidos também a si mesmos, com aptidões que muitas vezes eles desconheciam e nós desconhecíamos. E aí vem toda uma surpresa em torno disso. Nossa, eu nunca imaginei que você pudesse fazer algo desse tipo. E são justamente essas aptidões, essas vivências íntimas que nós refletimos, pensamos e muitas vezes escondemos do outro, achando que vão ser mal interpretadas, que são as nossas verdadeiras joias, os nossos verdadeiros tesouros, e que nós precisamos desenvolver para o bem da sociedade, para o bem da comunidade em que vivemos. Então, a gente não pode simplesmente se contentar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições e achar que elas estão ali e que elas não têm nenhuma finalidade. Mas a gente precisa aprender a direcioná-las para aquilo que é bom, para aquilo que é útil e proveitoso. Excelente exemplo. Acho que você traz aí uma reflexão para todos nós que passamos pela juventude sem observar-nos interiormente, percebermos as nossas fugas, como Joana chama, né? Fugas espetaculares. E aí a gente vai percebendo aos poucos o quanto a gente pode se concentrar no que é essencial. Alberto faz uma pergunta aí. Segundo Leon Denis, quanto mais conscientes ficamos das leis divinas, mais responsáveis somos pelo que fazemos e pelo que estimulamos outros a fazerem ou acreditarem. Em face disso, o que fazer para evitar o constrangimento que sentimos quando alguém enxerga em nós qualidades que não possuímos? Bom, Chico Xavier dizia, né, que quando recebêssemos uma crítica que não fosse verdadeira, que a gente não acolhesse a crítica e deixasse ela passar, mas que se fosse verdadeira, que a gente buscasse se corrigir. Eu acho que o mesmo se aplica às qualidades que nos atribuem e que possuímos ou não.
Se elas de fato forem verdadeiras, busquemos investigar em nós mesmos se essas qualidades elas aparecem de forma permanente ou se elas foram circunstanciais, se ela apareceu apenas naquele instante em que eu fiz uma oração e me senti inspirado a fazer o bem, ou se ela já é uma conquista da minha individualidade. Vou trazer um exemplo pessoal também. A minha avó é uma pessoa muito branda e pacífica. E ao longo da trajetória de vida dela, nenhum de nós que convive com ela já a viu irritada de forma a ser agressiva com alguém. Então, eu, de fora, identifico que essa já é uma conquista do espírito, já é uma virtude que ela possui e que ninguém tira dela, porque é algo que ocorre de forma permanente em todas as circunstâncias, não é casual. Já eu, há momentos em que eu poderei ser branda e pacífica e há momentos que não. Então, essa ainda não é uma virtude que eu conquistei. Então, é preciso olhar para si mesmo, olhar para as situações em que estamos envolvidos, identificar se as nossas ações, elas são ações que correspondem a essa permanência do espírito, a essa conquista espiritual, ou se elas são ações temporárias da personalidade que habitamos. Então, se forem temporárias, é preciso buscar a humildade, reportar todas as nossas virtudes a Deus, porque é delas que vem a nossa herança das nossas aptidões. Então, de todo modo, tudo aquilo que conquistamos pertence ao Pai. Então, não há motivo também para nos vangloriarmos de qualquer aptidão que tenhamos desenvolvido. Nos sentirmos honrados e honradas por aquilo que estamos conseguindo desenvolver e atribuir ao Pai tudo quanto nos for abençoado e privilegiado na nossa existência. Muito boa, muito rica a sua resposta e o seu comentário, Tami. E aí, tem uma outra pergunta. Será que o convívio com pessoas não espíritas, não religiosas na família, interfere na manifestação da realidade do ser neste meio? Eu penso que são coisas nas quais nos concentramos demais, demasiadamente, e que muitas vezes podem obscurecer a nossa realidade espiritual. Mas não significa que elas impeçam o desabrochar dessa individualidade. Muito pelo contrário, Joana vem falando que a família, o seio familiar, é o ambiente em que as pessoas irão se auxiliar mutuamente para o desenvolvimento da individualidade. Então, o pai, a mãe ou as figuras que ocupam esse papel no núcleo familiar, os irmãos, os tios, até mesmo os vizinhos, ocupam uma posição, ocupam um papel a ser desempenhado na construção dessa individualidade, no desabrochar dessa individualidade. E todos nós, independente daquilo que trazemos no nosso arcabouço espiritual, em tudo que já construímos, em tudo que já experimentamos e vivenciamos, temos muito a contribuir, porque o espírito é quem vivencia as experiências, e o espírito está sempre aprendendo, está sempre em evolução. Todos esses rótulos, religiosos ou não, eles são também temporários, eles são atributos da personalidade, das existências que vamos vivenciando, não são atributos do ser, do espírito. Vamos continuando, então, já para a última parte da mensagem da veneranda, em que ela começa com uma pergunta: quem és hoje e o que pretendes alcançar? Cansado da aparência, realiza-te intimamente e desata as aptidões superiores que aguardam a oportunidade e cresce para as finalidades elevadas da vida. Tenta ser por fora, conforme evoluis por dentro, sendo a pessoa gentil, mas nobre, fulgurante e abnegada, afável, todavia leal.
tua aparência seja também tua realidade, esforçando-te cada vez mais para conseguir a harmonia entre a individualidade e a personalidade, refletindo os ideais de beleza e amor que te vitalizam. Tami, já pedindo aí suas considerações finais, mas mais uma vez te pedindo para ajudar a gente a entender como é harmonizar o interior pulsante, as qualidades que estão latentes, tentando sair todas ao mesmo tempo. Eu quero ser pacífico, eu quero ser puro de coração, eu quero ser humilde, eu quero ser caridoso, eu quero fazer um monte de coisa e entrar em harmonia com uma personalidade também muitas vezes buscando um equilíbrio nas diversas situações da vida. Será que é possível, como Joana nos traz, claro que com o amadurecimento espiritual que nós buscamos trazer ao longo das diversas reencarnações, e a gente não pode exigir isso de espíritos ainda muito imaturos nas suas vivências reencarnatórias. Mas será que é possível ao espírito que já enxerga a essência do cristianismo, ao espírito que já enxerga as verdades da doutrina espírita, harmonizar essa pulsação entre diversas qualidades morais latentes e as diversas demandas sociais? Bom, eu também estou nesse processo de descoberta de como conciliar tudo isso. Mas não posso deixar de lembrar do nosso querido Mestre Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu tenho buscado acreditar nessa verdade, nessa máxima, e colocar todas as minhas esperanças nessa frase. Porque aquilo que a gente faz com naturalidade, que remete à nossa personalidade, aquilo que aprendemos nessa experiência e nas outras, nós não temos dificuldade alguma em fazer. Mas aquilo que ainda estamos por construir, por descobrir, é o que nos torna mais complicado, que é justamente o desenvolvimento dessa pacificidade, dessa brandura, da caridade, das virtudes que Jesus já as possui todas. Então, quando colocamos o restante das nossas expectativas naquele que é capaz de fazer milagres, como podemos ver na sua trajetória, milagres que o Espiritismo explica muito bem, que não são aleatórios, são resultados das nossas energias, da manipulação das energias, é que eu deposito a minha confiança em Jesus e aguardo esperançosamente que ele vá me conduzindo à descoberta de mim mesma e à descoberta das virtudes que jazem inerentes em mim mesma. Então, acredito que quando ele nos diz isso, ele sabe exatamente o que diz e sabe que ele é, de fato, o caminho que irá nos permitir essa autodescoberta e a vivência daquilo que é virtude divina, daquilo que é herança divina em nós. Então, primeiro a gente busque realizar a nossa parte, busque esse encontro com o reino dos céus, e o resto vai nos sendo acrescentado por mérito, pelo nosso esforço em desenvolver o bem em nós mesmos. Então, não tenhamos que nos preocupar, porque se até mesmo os pássaros do céu e os lírios do campo encontram respostas, encontram guarida, encontram abrigo, que dirá nós que somos filhos de Deus. Então, que a gente possa depositar toda a nossa confiança nessa fé em Jesus, nessa fé em Deus, para que a gente se desenvolva e encontre esse caminho de libertação, de plenitude.
Resposta abençoada, quanta inspiração você nos traz. Ah, quando seguimos Jesus, tudo fica mais harmônico em nós, né? Quando nós não tentamos resolver tudo e apenas dizemos: tem alguém que começou, e este alguém está velando pelo nosso caminho. Basta escolhermos e tudo dará certo. Obrigado, Tami, por essas contribuições maravilhosas que você nos trouxe, pelos momentos tão harmônicos que encontramos aqui nessa leitura edificante. Obrigado a todos e todas que puderam contribuir conosco nessa noite. Realmente é uma satisfação enorme entender o quanto nós estamos buscando mais ser do que parecer, mas que com o tempo, compreendendo melhor essas palavras de Joana, nós conseguiremos sim ser e parecer de forma equilibrada, para que ela possa fazer as considerações finais e a prece para a gente. Eu agradeço muito o convite, achei muito especial estar aqui com vocês e podendo apresentar a doutrina espírita, a mensagem de Joana de forma leve, de forma humana, considerando que todos nós estamos em processo de aprendizado, e é muito bom poder ser humana e poder compartilhar com vocês tudo isso que a gente vem refletindo, que a gente vem considerando na trajetória e que vem nos emocionando, que é essa vivência com Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por este encontro, por nos trazer a Tua mensagem de forma leve e tranquila, de forma a nos agasalhar o coração e nos trazer o conforto da alma, de quem procura vivenciar a Tua mensagem. Que possamos, cada um de nós, ofertarmos o nosso coração a Ti, a fim de que as nossas virtudes possam surgir até a superfície e apareçam após termos construído em nós mesmos a solidez do Teu Evangelho, a profundidade das Tuas palavras, da Tua mensagem. Que sejamos nós os principais precursores da Tua mensagem, não só nas palavras, mas também nos exemplos de cada dia. Que possamos encontrar nas mínimas oportunidades do cotidiano uma ocasião para fazer o bem, para exercitar as nossas virtudes, para ser um momento de autodescoberta, de profundidade em nossa alma. Que saibamos trazer em nosso coração cada circunstância, abençoando cada momento para que alcancemos a plenitude. Obrigada, Senhor, por este instante. Abençoa essa casa que nos acolhe e a todos aqueles que nos assistem, com muito amor, luz e fraternidade. Que o Senhor seja conosco, que assim seja. Obrigada. Gratidão, gratidão. Muito feliz. Amém. Muito feliz por todos que aqui estão conosco. Muito feliz pela oportunidade que vocês nos dão, ouvindo, ensinando, compartilhando, harmonizando esta sala virtual. Aqui, assim, então, nos despedimos nesta noite com muita alegria e desejando paz, saúde e autocuidado a todos. Até amanhã. Nasce o sol no meu coração de manhã, o brilho em meu peito é demais, desperto orando em paz, de bom humor eu vou. Bom dia, passarinho foi o
respiro pra minha alegria. Se a tia chuva cair, não vou chorar, porque ela limpa a esfera, irriga a terra, abraça em corpo o mar e tudo isso é Deus dizendo bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. Nosso sorriso envolve tudo que Deus cria. Bom dia sol, bom dia terra, bom dia